É isso aí, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Atlético, que está de olho no atacante Arthur do Zenit, e o Atlético fez a sua oferta, mas parece que o Zenit está querendo algo, né, a mais, e nós vamos conferir todas essas notícias e os valores, né, pedidos no vídeo com os nossos amigos do Donos da Bola. Então já se inscreve no canal e deixe seu like para ficar por dentro de todas as notícias do Galo que saem aqui no nosso canal. E sem mais delongas, bora pro vídeo, vamos lá. Torcedores, calma. Aí agora é pros dois lados, tá? Atleticanos, nem tanta calma. Nem tanta calma. Falar com o atleticano em calma, no momento, não sei se tá difícil. Vem comigo nessa aqui. A imprensa argentina noticiou uma ofensiva de Boca e Racing por Batalla e Zaratio. A questão agora é, vale a pena para o Atlético negociar os jogadores? Vamos lá. Então tá aí, ó, tá aí os números da temporada 2024 de Batalla, jogador de 33 anos, foi importantíssimo para o Atlético. 56 jogos, 56 como titular, 4 gols e nenhuma assistência. Os números do Batalla são muito bons, e todo mundo coloca o Batalla como um jogador importante para a temporada de 2025, destacando isso, viu? Eleito um dos melhores zagueiros da Libertadores, está na seleção da Libertadores. Zaratio, Matias Zaratio, 26 anos, 33 jogos, 27 como titular, 4 gols, nenhuma assistência. Foi uma temporada muito abaixo do Zaratio. Zaratio passou por lesões, passou por problemas. Então, outro ponto também, desses números do Zaratio, que são importantes, é a gente explicar que o Atlético, na temporada de 2024, fez 73 jogos. 73 jogos. O Zaratio fez apenas 33 jogos, sendo que em apenas 4 jogos, ele completou os 90 minutos. Já o Batalla, os números dele e o que ele fez para o Atlético já explicam tudo. Foi muito importante. E agora chega a notícia que esses dois jogadores podem sair do Atlético. Sim, os dois jogadores podem sair do Atlético. Jeves, eu queria passar essa bola para você. Como que você está avaliando essas duas notícias, dessas duas possíveis saídas do Atlético? Eu queria que você separasse em blocos. Como que você vê uma possível saída do Zaratio e como você vê uma saída do Batalla nesse momento? Bom, primeira coisa é os números ali, eles não mentem, né? O zagueiro Rodrigo Batalla, ele tem os mesmos números em gols e assistências que o meia Matias Zaratio. Então a gente vê ali que foi uma temporada em muito alto nível do Batalla, do zagueiro Rodrigo Batalla. Eu venho falando sempre que eu considero o Batalla um bom volante, um volante interessante, bacana, mas um ótimo zagueiro. Principalmente pelo alto. Acho que ele é bem soberano, acho que ele tem características ali de liderança. E quando o Alan sai do Atlético, vai lá para o Flamengo e vem o Batalla, ele vem sob certa desconfiança, porque pouca gente conhecia o futebol. Na época foi uma indicação do Tchatcho Kudê. E ele, na minha visão, ele se reinventou como zagueiro. Ele já tinha jogado como zagueiro na sua carreira, no Sport, no Mallorca e tudo mais, mas eu acho que o Batalla ele é um jogador assim, de importância gigante dentro do elenco do Atlético hoje, né? Um dos pilares defensivos do clube. Você pode pensar que o Atlético teve uma defesa ruim na última temporada, porém, o Batalla em si, ele se sobressaiu, né? Ele teve poucos erros defensivos, né? Foi um jogador muito importante. Eu, particularmente, não vejo com bons olhos uma saída do Batalla do Atlético nesse momento, independente das cifras, né? Lógico que não é independente, porque se chegar um monte de dinheiro lá, um caminhão de dinheiro, tem que vender. Mas eu acho que hoje é um jogador muito importante no Atlético e o Atlético não tem uma reposição nem interna e eu vejo muito difícil a diretoria conseguir substituir o Batalla à altura, haja vista que nenhuma das reposições esperadas pelo torcedor atleticano foi anunciada de forma oficial. Ele não vai jogar na zaga, né, Jeff? Se ele ficar, ele não fica na zaga do Atlético. Sei não, cara. Eu não sei não. Vai pro meio campo. Tem minhas dúvidas.
Esquece. Vai Tem jogar. mais dúvidas. Se não for pro Boca. Então, Tim, mas você abriria mão, independente de onde vai jogar, você abriria mão do Batalha, lembrando, os dois estão no último ano de contrato, tá? Os dois têm contrato até dezembro de 25. Você abriria mão do Batalha, pensando assim, o Atlético ainda não conseguiu entregar ao torcedor do Atlético uma contratação que pelo menos se aproxime do que foi a perda do Paulinho. E agora você vai perder simplesmente... Mas não entregou ainda. Não entregou. Eu tô falando não entregou. Entregou. É entregar. É entregar. Igual que a vez que a gente discutiu aqui. Mas o Atlético tá atrás do... Como chama o técnico que era do Botafogo? Arthur Jorge. Luiz Castro. Luiz Castro. Tá atrás do Luiz Castro. Eu cravei ele. Não vem. Não vem. Então o negócio entre querer e poder tá tendo muita diferença. Poder eles até podem, porque dinheiro tem. Quem comprou o Atlético tem dinheiro pra caramba. Muito dinheiro. Mas entre o querer e o poder, tá muito diferente. E tem o se organizar para buscar. Exatamente. Aí o Atlético perdeu o titular absoluto do ataque, o cara que em 2 temporadas entregou 50 gols e 13 assistências, ou seja, 63 participações em gols. E pode perder o cara que pegou e assumiu uma posição que não era a dele e foi o melhor. O melhor. Ele foi o melhor zagueiro do Atlético. Na bagunça que era fácil, o melhor. Na bagunça que era. O continente reconhece o Rodrigo Batalha. 56 jogos, 56 como titular. Entregando. Mas na bagunça que era, na bagunça que era, cara, era fácil o melhor zagueiro. É fácil? Era fácil? O Atlético era completamente bagunçado. Não, pera, cara, de verdade, você tá falando que era fácil? O Atlético tomava gol de todo mundo. Você tomou 3 gols no final com um time que jogava a menos. Peraí, de verdade que você não via qualidade no Batalha? Eu vejo qualidade no Batalha, eu acho que ele é um zagueiro. Não, você acha que o Atlético tem que abrir mão desse cara? Cara, tudo depende. Por exemplo, a do Paulinho, eu não acho que o Atlético perdeu o Paulinho, eu acho que o Atlético fez uma boa venda. A saída do Paulinho, pra mim, pelos valores que foram praticados no negócio, eu venderia. 18 milhões de euros, mais 2 jogadores, eu venderia. É 12, na verdade, Atlético... 12. Vamos sempre falar do 12. É que o valor da venda é 18. O Atlético pega 12,6, o Atlético tinha 70%. É o mesmo caso do Zarate, o Atlético tem 50%. Se o Atlético consegue recuperar o que ele investiu no Zarate hoje, eu venderia. O Batalha depende. Se o Atlético consegue uma venda boa do Batalha, sei lá, 2, 3 milhões de euros, eu venderia. Sem pensar 2 vezes. Tudo, cara, tem que pensar em qual vai ser o valor. Ah, beleza. Você acha impossível buscar um jogador que substitua o Batalha? O Atlético é impossível buscar o sucessor do Batalha. O Atlético está enfraquecido. Eu honestamente não acho que seja. O Atlético está extremamente enfraquecido. Se o Atlético volta a jogar hoje com o Lianco e o Júnior Alonso, pra mim tem que ser a zaga do Atlético mesmo, que são 2 zagueiros de verdade. Você tiraria o Batalha da zaga? Eu colocaria ele no meio campo. Meu meio campo hoje, todas as vezes que eu escalo, é Batalha e Gabriel Menino. Ou Batalha e Alan Franco. Eu teria o Batalha e um outro volante nesse time do Atlético, porque eu entendo que o Batalha como volante ele é melhor do que ele como zagueiro. O Batalha cometeu muitos erros. No jogo contra o São Lourenço, para mim, é falha dele também. Eu entendo, tem a falha na saída de bola, tem a defesa exposta, tem um caminhão ele também classifica o Atlético, né? Mas no jogo contra o São Lourenço, o gol que o Atlético toma lá na Argentina, no ebugaçômetro, é ele marcando errado, sem entender o que ele tem que fazer. Não, mas ali tem um movimento do Arana também que foi todo errado. Tem um monte de coisa errada, então, mas ele também tem errado nessa. Não, mas não é assim. Eu voltaria por causa de um lance. Então, peraí, você apontou um lance pra pegar e abrir mão de um zagueiro. Eu prefiro Batalha como um volante, já falei isso. O que me faria abrir mão seria a questão financeira. Qual seria o valor da proposta? A proposta é interessante? Vende. Com 2, 3 milhões de euros, você traz um zagueiro do nível do Batalha? Acho que Batalha? Traz quanto? 2 milhões de euros, traz um zagueiro do nível do Batalha? O Luizão é zagueiro de verdade, que o Atlético quer, que é do Oeste. Do nível do Batalha? Cara, pelo amor de Deus, o Batalha é que nível do Batalha é? O Luizão, ele é do Sub-21 do Oeste, jogador de seleção? Não, escondido no espanhol, gente. Thiago, o Atlético não trouxe ninguém. O Atlético não trouxe ninguém. Nós estamos falando, peraí, nós estamos falando do Batalha. Não, mas não dá pra comparar o Batalha com o Luizão, não, gente. Então, peraí. Agora, então, querer assim... Oi, pega o telefone e fala, oi, aí, você joga futebol? Ah, você joga no futebol inglês? Ah, tá. Você quer vir pro Atlético? Não, mas não é isso. Não quer não. Ah, então tá. O Atlético procurou, ele tá procurando desse jeito, porque não adianta nada. O Atlético quer. Ele foi oferecido a Deus e o mundo. Foi oferecido ao Atlético, o Atlético quer, os caras querem trabalhar o cara do Atlético. Aliás, o Eu Atlético... acho que é um zagueiro.
é muito bom para trabalhar com jogadores oferecidos, né? Eu acho que é isso que preocupa tanto o torcedor. Não tem problema algum os valores, igual o Thiago falou muito nos valores, mas eu acho que então tem que abrir o jogo para o torcedor do Atlético, tá? Porque o valor, por exemplo, que o Thiago citou que ficou pro Atlético do Paulinho, já não serve para trazer o Arthur. O Atlético ofereceu 10, não é isso, Thiago, que o Atlético ofereceu ao Zenit? Paulinho? Pelo Arthur? Sim, o Zenit falou que quer 15. Então você já... gente, o mercado está muito complicado. E o Atlético, me perdoe, desde o ano passado, não mostra essa expertise no mercado para repor jogadores que estão saindo ou que possam sair. Não se trata de fazer do Batalha o erro, nem do Zaratio. E quando a gente olha para o Zaratio ainda, 26 anos, tá, você tem que pensar no aspecto financeiro. Mas e o aspecto técnico dentro do campo? Então eu acho que tem que ser. Mas o que ele te entrega tecnicamente, Valor? O Zaratio? Hoje nada, cara, ele não joga. Hoje, mas ele tem... Nós estamos falando de um cara mas a carreira do Zaratio não acabou, jogos. Ele tem 26 anos. O cara tem 33 jogos de 73 do Atlético, ele ficou fora de 40 partidas, Thiago, gente. Ninguém tá descartando Eu acho isso. O Zaratio dos melhores meio-campistas do Brasil. Perfeito, e com 26 anos a carreira dele não acabou, bicho, Thiago. O cara não consegue jogar, ele tem um problema físico crônico. Não, o problema crônico foi corrigido em cirurgia. E aí, ele fez uma cirurgia. Ele não tem uma sequência. E aí, o que você vai fazer para repor a saída desses jogadores, então? Da maneira que você fala, que você coloca, parece que o departamento de futebol do Atlético não fez as contratações porque ainda não quis. E eu não acho que é porque não quis. Eu acho que o departamento de futebol que caminha nos passos muito, mas muito lentos na contramão do que o clube precisa. E outra, eu acho que é hora de abrir a verdade para o torcedor do Atlético. Olha, a nossa preocupação, como disse o Thiago até, que as cifras são importantes, a gente quer fazer um caixa maior nessa primeira janela, com vendas, e manter o time pelo menos até a janela de meio do ano, para aí sim a gente vir com investimentos maiores. Mas não é isso. O que o Atlético, pelo menos... Porque o Atlético não fala também, né? A diretoria do Atlético, hoje ela prefere a omissão e o silêncio do que e é falar pro torcedor, Thiago. Isso é importante. Sim, eu concordo contigo. Não é para nós que trabalhamos na imprensa, é para o torcedor. A gente é simplesmente o mensageiro, a gente só passar a mensagem. O torcedor está perdido nessa altura do campeonato. A diretoria do Atlético, eu acho que deveria se manifestar e dizer o que ela quer. Porque o que ela quer, o que o Atlético procura nesse momento, o Atlético vai buscar um atacante de alto nível. E aí, fala em Paulinho, fala em Arthur do Zenit, fala em Bruno Henrique, fala em Soteldo, são nomes que agradam o Atlético. Só que eu acho que o Atlético tem que se manifestar. Falar, gente, olha, a gente quer buscar alguém que substitua o Paulinho, que seja um substituto do Paulinho. Olha, a gente procura também jogadores mais jovens, porque é o que o Atlético quer, jogadores jovens com potencial de revenda. Quando o Atlético fala em buscar o Arthur, lateral direito do Leverkusen, eu até acho que é um erro o Atlético tentar agora, porque, por exemplo, o Cruzeiro já tentou. O Cruzeiro tentou, viu que não dava, foi atrás do Fagner. O Cruzeiro foi fazendo as coisas muito mais rápidas e céleres. Porque eu acho que hoje, no departamento de futebol dos dois clubes, existe uma capacitação muito diferente em relação aos profissionais. E aí não tem como eu comparar o Pelai para o Vitor ou o Alexandre Matos e o Vitor. E aí, sinceramente, eu até acho que o Vitor pode vir a ser um grande profissional para a diretoria de futebol, mas hoje ele não é. Então, o Atlético tenta alguns jogadores que, beleza, se encaixam no perfil que o clube quer. Só que, velho, precisa ser mais célere, precisa ser mais rápido. O primeiro jogo do Cruzeiro é contra o São Paulo no dia 15. O primeiro jogo do Atlético é justamente contra o Cruzeiro. Pô, mas é pré-temporada. Perde pra ver. A gente viu em 2009, quando o Atlético perdeu o torneio de verão pro Cruzeiro, no Uruguai. 4-2. Estreia do Tardelli. Um monte de gente ficou pé da vida. Sim. Porque, cara, o clássico, eu já disse, o Campeonato Mineiro pra mim não vale absolutamente porcaria nenhuma. O que vale no Campeonato Mineiro? Os clássicos. Podia ter 3 jogos no Campeonato Mineiro só. Se fosse 3 jogos. Um jogo entre Cruzeiro e Atlético e Cruzeiro na fase de grupos. Depois 2 clássicos nas decisões. É isso que o torcedor quer ganhar. O torcedor não quer ganhar mais nada. O torcedor não tá nem aí. Se perde ou se ganha pro Tombense. Se perde ou se ganha do Tupi. Se perde ou se ganha do seu querido Guarani. O torcedor quer ganhar o clássico. Tanto no Cruzeiro quanto no Atlético. E aí falta esse entendimento. Ah, eu sei, é um jogo que não vale nada. Não vale, mas pro torcedor vale, é a rivalidade. Olha só. A forma que eu comecei a minha fala, você terminou a sua. É a grande preocupação do torcedor do Atlético. Quando você vê jogadores saindo e não existe uma recomposição, não existe um movimento do Atlético certeiro. Quando você vai fazer suas apurações,
O que acontece? Sopra de um lado, você apura numa outra ponta, pega uma outra ponta, você vê ligação entre uma coisa e outra. Foi assim que a gente começou a descobrir a questão do, vou dar um exemplo, do Valentim Gomes. Começou a soprar na Argentina, chegou aqui, apurou, redondo, amarrou, tá aí, é um negócio que tá acontecendo. O do Atlético, soprou Arthur, lá do Zenit. Você puxa para um lado, puxa para o outro, opa, não tem um negócio aqui, tem um buraco aqui. Ou seja, a negociação não está rolando. Não tem Aí o torcedor pega uma lista de nomes que, pode chegar o Arthur do Bayer Leverkusen, pode chegar o Brenner, pode chegar o Bruno Henrique. Aí de onde vem esse pode chegar? O que está acontecendo? O que embasa o torcedor a acreditar que algum desses jogadores pode chegar? Então é essa a minha preocupação. Quando eu falo, no início eu falei entre o querer e o poder. E você encerrou justamente entre o querer e o poder. É que eu acho que nem é poder. Poder o Atlético pode. Isso que eu falei, agora, dinheiro eles têm. Capacidade. Aí é mais grave ainda, falta capacidade ao Vitor. Eu acho que o Vitor não tem a capacidade necessária. E, cara, fica até chato. E, gente, são grandes negociações. Todo dia eu fico batendo no Vitor aqui e, assim, cara, desculpa. Eu honestamente acho que ele não tem hoje a capacidade necessária para assumir o departamento de futebol do Atlético. Ele não pode ter o cargo de diretor de futebol do Atlético. Como gerente de futebol está de bom tamanho. Ele vai ganhar cancha, ele vai ganhar bagagem, ele vai entender como funciona o processo. Mas todos os dias ele mostra que ele não tem essa capacidade. As negociações feitas pelo Vitor na temporada passada, das 5 contratações do Atlético, o Bernard já tinha sido contratado pelo Rodrigo Caetano. Aí tem o Daverson, Fausto Vera, Lianco e Júnior Alonso. Eu até acho que ele acerta em 3 dessas 4. Eu acho que ele vai bem em 3 dessas 4. A exceção do Fausto Vera, que eu, sinceramente, por mais que ele tenha feito alguns bons jogos no Atlético na temporada passada, eu acho que é um jogador que não vai ainda engrenar nesse time. Mas o Daverson, para mim, é um bom centroavante. Eu acho que o preço que se paga, ou que se deveria pagar, é bom ao Cuiabá, 4,5 milhões de reais. A contratação do Lianco é muito boa. O Lianco, para mim, é um baita zagueiro. E o Júnior Alonso. Tanto é que quando a gente fala sobre a titularidade da zaga do Atlético, eu, pelo menos, falo sobre Lianco e Júnior Alonso. Eu enxergo Batalha voltando ao meio campo. Então, assim, o Atlético hoje, que ele precisa de alguns pontos e de algumas mexidas importantes nesse elenco, ele precisa de alguém com mais capacidade, com mais bagagem, com melhor entendimento de futebol. Tá, e aí eu te pergunto, surgiu o nome de Paulo Brax no Atlético. Ele que trabalhou no América, trabalhou no Internacional, trabalhou no Vasco, trabalhou no Santos. Esse seria um nome para pegar e suprir as ausências ou as faltas ou os movimentos futebolísticos que faltam ao Atlético no momento? É difícil isso, né, cara? Essa risadinha entrega tudo, né? Eu acho já. Eu não gosto, particularmente não gosto, não acho que seja o melhor profissional para tal cargo. Mas entre ele e o Vitor, eu tenho certeza que ele tem muito mais capacidade. Olha o currículo que você citou do cara. Vasco, Inter, América, Santos. Então nós estamos falando de um cara que tem, no mínimo, mais experiência do que o Vitor. Você pode falar o que for do Paulo Brax. O Paulo Brax isso, o Paulo Brax aquilo. E lembrando, né, o Rodrigo Caetano gostava muito de falar isso com todo mundo da imprensa. O diretor de futebol não é só contratação, ele precisa estar ali no vestiário, entender, saber como funciona, brigar às vezes, brigar internamente, brigar externamente. Eu acho que tudo isso faz do profissional um bom diretor de futebol. Mas eu acho que entre ele e o Vitor, ele tem mais predicado, ele tem mais qualidade, ele tem mais horas de voo, né, Thiago? Mais experiência, exatamente. E ele viria para ficar num cargo acima do Vitor, né? Ele viria para ficar, o Vitor ficaria subordinado ao Paulo Brax. E assim, o organograma que eu acho mais interessante da gente comparar e espelhar é o do Cruzeiro, tá? O Cruzeiro hoje tem um CEO do futebol, que é o Alexandre Matos. O Matos não é um diretor de futebol. E abaixo do Matos está o Paulo Pelaito, que é de fato o diretor executivo de futebol. Espelhe isso ao O Brax seria o Matos. O Brax faria o que o Matos faz. O Vitor faria o que o Pelaito faz. E o Cruzeiro tinha ainda o cargo de gerente de futebol, que era do Dracena, não vai ser preenchido nesse momento, mas tinha ainda um gerente de futebol. Se a gente puder olhar, talvez ali, o Atlético tem um gerente de futebol, que é o Pedro Moreira, que eu também acho muito capacitado. Sim. Aliás, eu acho que se o Pedro Moreira fosse o diretor de futebol do Atlético, seria muito melhor. Hoje, sinceramente. Mas o Pedro não tem o respeito ainda da boleirada. Cara, ele vai adquirindo. O Pedro trabalhou para isso. O Pedro estudou para isso.
O Pedro trabalhou na CBF, o Pedro trabalhou no Cruzeiro, o Pedro tá no Atlético há 2 anos, 1 ano e meio. Então é um cara que tem capacidade para tal. O Pedro... Então é isso, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? O Atlético tá bem devagarzinho no mercado da bola, acho que com cautela. Já tinha se falado no ano passado muito por causa dessa não classificação para Libertadores, né? Se o Atlético tivesse vencido qualquer um das finais Copa do Brasil ou até mesmo a Libertadores, tinha garantido já a vaga direto para Libertadores esse ano, mas infelizmente acabou perdendo para o Flamengo e também para o Botafogo, acabou ficando de fora. E nós sabemos, né, que muitos jogadores em alto nível gostam de vir para poder jogar Libertadores, e isso acaba fechando um pouco as portas, né, para grandes contratações quando se trata de Libertadores. Mas claro que o Galo, com um time muito forte, competitivo, ainda assim é uma atração para muitos jogadores. Pode sim vir bons reforços. O Galo ainda tem a Sul-Americana, né, para poder jogar, então tentar reforçar o melhor possível. Mas claro, está acontecendo muita saída de jogadores principais, né? Batalha agora com o interesse do Boca Juniors e também o Zarate com o interesse do Racing. Pode complicar demais a temporada do Galo se continuar saindo jogadores importantes e não tendo contratações também, né? Mas vamos ver se o Galo consegue trazer alguns jogadores para poder, né, formar melhor esse elenco e conseguir fazer um bom 2025 para poder voltar também a brigar pela Libertadores. E aí sim também, querendo ou não, a renda fica maior também quando tá disputando Libertadores, né? Então é isso, deixa aí sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, deixa o seu like para dar aquela moral e ajudar o canal a crescer cada vez mais para trazer mais conteúdos do Galo aqui para você. E é isso, até o próximo vídeo, fui!